galerinha, aqui quem fala é seu professor de física Paulo Vieira, tudo bem com você? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Nossa aula de hoje é um tema muito especial, nossa imagem já está dizendo tudo. Nós vamos falar hoje sobre a terceira lei de Newton, ação e reação. Mas será que você sabe direitinho o que significa a terceira lei de Newton? Bom, quando a gente olha essa imagem, muita gente pensa que a terceira lei de Newton está associada a você reagir a uma ação que é feita sobre você. Por exemplo, se alguém bate em você, aí você diz, eu vou lhe retribuir a batida, por causa da terceira lei de Newton, ação e reação. Calma, pequeno gafanhoto, que não é bem assim que a coisa funciona. A terceira lei de Newton, ela é postulada da seguinte maneira: para toda a ação existe uma reação com a mesma intensidade, com a mesma direção, mas com sentidos opostos. O que você tem que entender é o seguinte: quando alguém bate em você, a sua reação não é você agredir a pessoa de volta, porque se você fizer isso, você está fazendo uma reação, uma agressão, e não a reação física. Porque a reação ela acontece no momento do toque. Ou seja, se você encosta em alguma coisa, imediatamente o objeto já está reagindo contra você. Então, como funciona a terceira lei de Newton? Ela vai ser a ideia de que se você aplicar uma força sobre um objeto, esse objeto também aplicará uma força sobre você. O que é importante que você entenda sobre a terceira lei de Newton é que essa ação e reação ela não está no mesmo objeto. Ou seja, o objeto que aplica a ação, ele receberá a reação. E aquele que aplicou a ação, recebe a reação. Então essas forças elas estão nos objetos diferentes, como essa imagem que vocês vão ver aqui agora. Então, a terceira lei de Newton, ela também pode existir de duas maneiras, isso é importante. Quando Newton postulou a sua lei, a terceira lei ela é dividida em dois grupos. A terceira lei de Newton, ação e reação de contato, que é quando há o toque físico de um objeto com outro. Por exemplo, quando você vai no supermercado, que você está empurrando um carrinho, no momento que você aplica a força no carrinho, este carrinho também está aplicando uma força em você, com a mesma intensidade, com a mesma direção, mas com os sentidos opostos. A sua força está sobre o carrinho e a força do carrinho está sobre você. Mas Newton falou também que a sua terceira lei ela pode existir quando não há o contato físico entre os corpos. Então a terceira lei, quando não há o contato físico, é chamado terceira lei de ação e reação de campo. E aí, esse campo que eu estou falando não tem nada a ver com o campo de futebol, tá bom? Esse campo é o nome que nós daremos à terceira lei quando não existiu contato. E aí nós vamos ter três tipos de campo que nós vamos estudar ao longo do ensino médio. São eles o campo gravitacional, que é aquele campo que faz os objetos caírem. Está aqui a imagem. Você tem o campo elétrico, que é o campo que vai existir nas cargas eletrizadas, que é o que faz com que uma carga, por exemplo, um elétron, possa se mover, que é essa imagem daqui. E você pode ter também o campo magnético, que é aquele campo que existe entre dois ímãs. Essa imagem daqui. Então, quando a gente fala dessa terceira lei, fica então a lição. Primeiro, para toda a ação, existe uma reação, com a mesma intensidade, com a mesma direção, mas os sentidos opostos. Segunda coisa que você que está aí em casa precisa aprender, que essa terceira lei, o corpo que aplica a ação, sobre ele receberá a reação. E isso é importante para que você não confunda o sistema de forças. Terceira coisa que você precisa saber, que a terceira lei ela pode ter de contato quando há o toque físico entre si, e pode ter a terceira lei de campo quando não há o contato físico. E essa terceira lei de campo podendo ser o campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético.
Uma coisa interessante também sobre a terceira lei de Newton, não sei se você sabe. Você já parou para se perguntar como é que uma espaçonave, ao sair da Terra, por que ela joga fora o motor? E se ela joga fora o motor, como é que ela volta para a Terra? Ah, pois bem, fica aí essa informação. Quando uma nave ela sai da Terra, todo o seu combustível é para vencer a força do campo gravitacional que está existindo sobre o objeto. Ou seja, a Terra ela está atraindo a espaçonave para que ela não saia. Então você precisa ter uma força muito maior do que a força gravitacional. Porém, quando você sai da atmosfera terrestre, essa ação da força ela deixa de existir. Ou seja, se não existe mais essa força, o objeto ele vai se mover seguindo a primeira lei de Newton. A inércia, ou seja, o corpo em movimento, tende a permanecer em movimento. Então, quando você vê aquela nave, como esse vídeo que vocês vão ver agora, assista esse vídeo. Bom, agora que vocês assistiram o vídeo, vocês perceberam que ele joga fora o motor dele. Esse motor que ele está jogando fora é exatamente para ele criar uma propulsão para ganhar velocidade quando está no espaço. Uma vez que ele esteja no espaço, o deslocamento dele vai ser feito por jatos de ar. Então, veja essa outra imagem que vocês têm do filme Wall-E. Ah, sim, ele sendo movido por um extintor no espaço. Vejam aí. Seconds to self-destruct. Wall-E. E aí, vocês gostaram desse filme? Ah, muito bacana, né? Então, lembre-se disso. A terceira lei de Newton, ação e reação, ela pode existir para o contato, pode existir para o campo. Muito bem, e aí, vocês gostaram da terceira lei? Bom, agora que vocês entenderam a terceira lei, lembrem também que essa terceira lei é o que justifica nosso caminhar. Ah, sim, pois é. Quando você anda, você empurra a terra para trás e a terra te joga para frente. Terceira lei de Newton. E é assim que a gente pode andar. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço para você e aguardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!